A indústria dos games já notou que títulos antigos ainda têm muita lenha para queimar. Nada melhor do que apostar em jogos já consagrados e que marcaram gerações no passado, não é verdade? Ainda sonhamos com um remake de vários games. Nesse vídeo, nós listamos 6 games que merecem um remake no futuro. Vamos lá! Fala galera, beleza? Começamos a lista com Resident Evil Code Veronica. Esse game foi lançado no ano 2000, onde se destacou na época devido a ser pioneiro da franquia em 3D. E esse game é um forte candidato a ser o próximo a ganhar um remake da Capcom. Agora, uma das coisas que tirou o prestígio do game na época foi o fato dele não ter sido numerado como os outros, o que prejudicou as vendas do game na época, além de ter sido lançado primeiro para Dreamcast e não para PlayStation 1. Basicamente, essa é a grande polêmica do game, que pode ser corrigida de uma vez por todas agora com um remake. O game é muito bem avaliado por quem jogou, e tem tudo para agradar a nova geração assim que tiver um remake para PlayStation 5. O segundo da lista é Black. Esse game foi lançado em 2006, mas já se destacava em sua época justamente por sua mecânica de tiros que era muito bem feita e avançada. Além disso, ele trazia opções de diversão como destruir o cenário, por exemplo, algo que poderia ser revivido e aprimorado com um remake do jogo clássico. Os fãs do game com certeza adorariam reviver a experiência da famosa fase 2 do Black, que acontecia em uma floresta, e era preciso eliminar o maior número possível de adversários com uma pistola, sem chamar a atenção. E com o avanço da tecnologia de hoje, seria a oportunidade perfeita de reviver o jogo com gráficos aprimorados e com apresentação visual mais impressionantes. Além disso, o próprio gameplay, que já era um ponto forte do jogo naquela época, também merece uma nova oportunidade de ser explorado novamente. O terceiro da lista é um dos meus favoritos, Need for Speed Underground. Nessa lista é impossível esquecer desse game. Ele se tornou uma febre nos anos 2000. Ele, sem dúvida, era um dos melhores games de corrida de rua com música alta, com diversos carros rápidos, customizações, luzes e muita adrenalina. O game acabou se tornando marcante para muitas pessoas, justamente pelo fato de trazer uma imersão e adicionar um ótimo nível de qualidade e realismo gráfico já naquela época. Então, nada mais justo do que aprimorar ainda mais essas qualidades com o que temos de mais moderno hoje. E esse remake seria muito bem-vindo, já que hoje em dia é muito escasso o número de jogos de corrida atualmente. O quarto da lista é o primeiro Red Dead. O game foi lançado em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360. O primeiro Red Dead é um dos clássicos de sua geração, que nos conta uma história incrível. E tá na cara que a recriação do game seria mais do que bem-vinda, principalmente com o sucesso de sua sequência. Mas acredito que um remake desse game vai demorar muito e quem sabe nem chegue nessa geração, já que tá na cara que a Rockstar está focada em GTA 6. E provavelmente o próximo passo do estúdio é fazer Red Dead 3. Agora nessa lista não podemos esquecer de Medal of Honor, ou Medalha de Honra. Essa era a franquia mais famosa dos games de FPS do PlayStation 1. O game era uma das melhores simulações de jogos de guerra daquela ocasião, reproduzindo cenas inesquecíveis. Infelizmente, hoje em dia, o game se tornou uma grande relíquia do passado. Criada pela EA no fim dos anos 90, a série passou por altos e baixos e infelizmente se encontra esquecida. Mesmo assim, os fãs torcem por um remake principalmente do game Medalha de Honra Underground. Basicamente, um dos grandes motivos que incentivou o sumiço de Medalha de Honra da atualidade foi a falta de adaptação. A franquia só se sustentava contando histórias da Guerra Mundial. E por isso, com certeza, um remake de Medalha de Honra Underground seria muito bem recebido, onde seria um retorno triunfal. Outro game que não pode ficar de fora dessa lista é o game dos Simpsons, carinhosamente chamado de GTA dos Simpsons. Infelizmente, a franquia tá na mão da Activision e claramente se encontra abandonada. E é uma pena porque é um dos jogos clássicos do PlayStation 2. Todo mundo gostava e muito. Inclusive, muita gente até esperava uma continuação já naquela época, o que nunca aconteceu. O legal desse game é que você tinha uma recriação de Springfield muito fiel, e você tinha a maioria dos personagens dos Simpsons em uma história bem biruta e muito legal. Quem jogou esse game sabe do que eu tô falando, e um remake desse game seria uma das coisas mais incríveis da geração atual. Agora eu quero saber a opinião de vocês.
Qual outro game você gostaria que tivesse um remake para essa geração? Já me fala aqui embaixo nos comentários. E muito obrigado por esse vídeo. Tamo junto sempre. E aproveita que você chegou até aqui e confere um desses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu te vejo no próximo vídeo.